Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus encontrou num povoado certa mulher de nome Marta. Recebeu em sua casa sua irmã chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de São Bruno. Quem foi São Bruno? Ele nasceu na Alemanha, na cidade de Colônia. São Bruno era um homem muito inteligente e piedoso, sempre dedicado ao estudo, à oração, à contemplação. Um homem sensível, sincero, que rapidamente uniu alguns amigos para que pudesse fazer a mesma coisa, estar com o Senhor. E certa vez, São Bruno, que nasceu no ano de 1032, ele estava em Paris. Isso era o ano de 1082. Ele estava por volta dos 50 anos. Estava em Paris com alguns dos seus companheiros e ali naquela ocasião veio a falecer um professor muito famoso de Paris, o senhor Raymond Diocre. Veio a falecer, um doutor famosíssimo, conhecidíssimo de Sorbonne, em Paris e do âmbito acadêmico da época. Bruno não hesitou, passou com os seus companheiros para o funeral que tinha parado a cidade. E como era costume, na celebração das exéquias, o padre perguntava: respondei-me, falava para o defunto, é uma pergunta retórica, respondei-me, quão grandes e numerosas são as vossas iniquidades? Na época não tinha o caixão como a gente conhece hoje. O defunto, ali o cadáver, estava simplesmente com um pano velando o seu corpo. Para surpresa de todos, o cadáver respondeu: por um justo juízo de Deus, eu fui condenado. Todo mundo ficou perplexo. Isso está documentado pelo maior rigor científico da história dos santos, que são os padres jesuítas bolandistas, estudiosos nas causas dos santos. Por um justo juízo de Deus, fui condenado. As pessoas acharam que elas estavam tendo uma alucinação coletiva. O padre que estava fazendo exéquia logo se assustou. Passou um pouco, houve ali um burbúrio, houve conversas na assembleia. Passado um momento, o padre fez a mesma pergunta: respondei-me, quão grandes e numerosas são as vossas faltas? Para a surpresa de todos, o defunto se assentou e disse:
por um justo juízo divino fui condenado, estou no inferno. Aquilo virou um estardalhaço, gente correndo para todo lado, e a igreja não sabia o que fazia, e veio pessoas das autoridades civis, e conseguiu acalmar os ânimos. E logo depois, mais tarde, retoma de novo o velório e as exéquias. Respondei-me, quão grandes e numerosas são as vossas faltas. Por um justo juízo divino fui condenado, estou no inferno. Não restava mais dúvidas. Bruno, que estava com os seus companheiros, saiu imediatamente desse velório inusitado e foi para o silêncio, foi para o recolhimento da cartucha. Então, a ordem dos cartuchos, ela nasce de uma experiência profunda de São Bruno com a verdade realística da condenação do inferno. São Jerônimo, quando saiu também de Roma para estudar a Bíblia, para traduzir a Bíblia, disseram para ele: por que vais tão longe? Por que queres ficar sozinho e no silêncio? São Jerônimo dizia: eu temo a condenação do inferno. Meus irmãos, hoje é dia de um santo que fundou a ordem dos cartuchos. A cartucha é a única ordem da igreja que nunca sofreu reformas. Ela é a mesma desde quando ele fundou, em 1082. Até hoje nunca sofreu nenhuma alteração na sua regra, porque eles vivem o mistério do silêncio. Os cartuchos são os monges que mais se dedicam ao silêncio e à solidão. E aonde há silêncio e solidão, ali Deus habita, ali Deus reforma. Não tem como ser católico, mesmo em meio às grandes atividades, mesmo meio à família, ao sacerdócio, ao episcopado, tudo aquilo que requer o nosso trabalho do dia a dia. Não tem como ser cristão sem silêncio, não tem como ser cristão sem recolhimento, sem solidão. E São Bruno escolhe esta graça de estar só com Deus para poder ser pulmão para a igreja, ser pulmão para a igreja. Hoje nós vivemos, como diz o cardeal Robert Sarah, o cardeal Robert Sarah, que tem a experiência de frequentar muito a cartucha para que ele possa se recompor enquanto ser humano, cardeal, para conduzir a igreja nos caminhos corretos. Ele escreveu um livro da sua experiência com o silêncio. A força do silêncio contra a ditadura do ruído. E o silêncio, ele aparece muitas vezes, a necessidade de silenciar aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras. O Salmo 140, versículo 3 diz assim: ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela nas portas dos meus lábios. Provérbios 25, 11. No muito falar não faltará o pecado. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. A torrente de palavras traz resoluções insensatas. Não permita que tua boca te faça pecar. Isaías capítulo 30, versículo 15. Esse versículo é muito caro para o Carmelo, onde também não existe sem o silêncio. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: é no silêncio e na esperança que está a salvação. Abacuque capítulo 2, versículo 20. O Senhor reside em sua morada, silêncio diante dele, ó terra inteira.
Quanto se fala hoje dentro de igrejas, meu Deus, tanto antes da missa quanto depois da missa. As pessoas, muitas vezes, em muitos lugares, não conseguem rezar dentro de templos católicos. Parece um viveiro de gralhas. E olha o que diz a palavra, Abacuque 2:20. O Senhor reside em sua morada, silêncio diante dele, ó terra inteira. Zacarias capítulo 2, versículo 17. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor, ei-lo que surge diante da sua santa montanha. Deus habita no silêncio, surge no silêncio e age nas nossas vidas no silêncio. Mateus capítulo 5, versículo 37. Dizei somente sim se é sim, não se é não. Tudo que passa disso não vem de Deus, mas do maligno. O que é, o que não é, não é. E pronto, e pronto. Assim a gente peca muito menos, muito menos. Mateus capítulo 12, versículo 36. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Tem que silenciar, meus irmãos. Nós temos que pedir a Nossa Senhora do Silêncio, a São Bruno, a esse exemplo da cartucha, para a gente ficar mais quietinho, senão depois, no dia do nosso juízo, nós estamos fritos. Todas as palavras ociosas serão pedidas conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Mateus 26, 62. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou ao Senhor: nada tem a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia em silêncio. Quando tem muita gente te condenando, te julgando, te pisando, aprenda com Jesus. Não adianta ficar se justificando muito. Jesus permanecia em silêncio. Lucas 2,19. Olha aqui, porque muitas coisas não vão para frente na vida de tanta gente boa que se esforça, é porque não sabe guardar o silêncio. Tudo que pensa fala, tudo que fala não pensa, e depois a vida da pessoa está diluída nos comentários alheios, nos julgamentos alheios. Por isso Maria conservava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Às vezes não dá para contar com pessoas para fazer as coisas de Deus, porque a pessoa não sabe ser discreta, não sabe guardar o silêncio, não sabe levar isso para Deus. Tudo tem que comentar com alguém, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Não tem nem 2 ou 3 ali que é íntimos de oração, e vai falando com quem quer, do jeito que quer. Por isso diz São Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, não vos enganeis, os difamadores não hão de possuir o reino de Deus. Com certeza esse professor da Sorbonne se condenou ao inferno por conta de palavras, de vanglórias, de julgamentos, de heresias, de mentiras. São Paulo está dizendo, não vos enganeis, os difamadores não hão de possuir o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10, todo homem deve ser pronto, diz São Tiago, Tiago 1,19, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar. Se alguém pensa ser religioso, católico, e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. Tiago capítulo 3, versículo 6, também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua, porém, nenhum homem pode domar, é um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Os santos também nos convida a viver o silêncio.
A imitação de Cristo nos diz: no silêncio e no recolhimento, progride a alma devota e aprende os segredos das Escrituras. Santo Inácio de Antioquia já dizia, lá no primeiro século: as nossas palavras só terão força se vierem do silêncio e da contemplação. São Doroteu de Gaza, outro eremita: guarda-te de falar muito, pois isso faz fugirem os pensamentos devotos e a lembrança de Deus. São Bruno, que nós celebramos hoje: o proveito e a alegria que a solidão e o silêncio do ermo trazem a todos que o amam, só aqueles que tiveram experiência podem apreciar. Como é bom de quando em quando a gente se retirar, ir para um lugar deserto, com poucas pessoas, com silêncio, um lugar mais tranquilo, mais fresco, porque a agitação que a gente está vivendo hoje na cidade, no âmbito urbano, chega à dimensão de patologia, de doenças. As pessoas estão doentes psicologicamente. E a igreja, a palavra de Deus, até os sacramentos, fica difícil para agir assim, num ambiente tão perturbado. A igreja parece que vai perdendo a identidade sacra, vai se tornando, meu Pai amado, o que vai se tornando? As nossas liturgias, né? Vai se identificando a verdadeiros. Olha, é só a misericórdia mesmo, viu? É só a misericórdia. E vem com aquela agitação, e depois vem e fala, e não recebe nada de Deus, não transforma. Misericórdia. São Bernardo de Claraval: é preciso fazer um contrato com a língua enquanto o coração estiver agitado. Está discutindo? Está com raiva? Silencie, fique quietinho. Se necessário, usemos as palavras, nos ensina São Francisco de Assis. Santo Antônio: que cessem as palavras, falem as obras. São João da Cruz: olha a adoração. A linguagem que Deus mais escuta é o silêncio adorante. Santa Teresinha do Menino Jesus: muitas vezes um silêncio sem palavras expressa a minha oração. Deus a compreende. Há desejos que só Deus compreende. O anjo da guarda disse a Santa Gema Galgani: recorda, minha filha, que quem ama verdadeiramente a Jesus fala pouco e suporta tudo. Ordeno-te, por parte de Jesus, não dizer jamais o teu parecer, se não for te pedido. Não sustentar o que pensas, mas ceder logo. Sinal de humildade do coração que se expressa no silêncio. São Maximiliano Kolbe: o silêncio é necessário, absolutamente necessário. Na verdade, onde não há silêncio, falta a graça de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse a Santa Faustina: saiba, minha filha, eu não me comunico com uma alma tagarela. Por isso que tem gente que comunga, não sente nada, vai rezar, não sente nada, porque ouve demais, fala demais, perturbado demais a vida inteira, às vezes anos a fio de perturbação. Aí a religião não sacia, a pessoa fica insatisfeita com tudo, qualquer coisa ela está insatisfeita. É por causa da agitação, a tagarelice. Jesus se afasta das almas tagarelas. São José Escrivá escreve no Caminho: de falares te arrependerás muitas vezes, de calares jamais. Olha, vamos aprender com os nossos próprios erros. Ninguém aqui é mestre do silêncio como São Bruno, o cartucho. Nenhuma das nossas casas,
e nas nossas capelas é tão respeitosa e zelosa com o silêncio como a cartucha, mas nós podemos aprender muito e devemos. E terminamos com o Santo Padre Pio de Pietrelcina: o santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Celebrando São Bruno, a cartucha, a força do silêncio, principalmente nestes dias tão agitados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.